Olá a todos, quero agradecer que todos estejam aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre hanseníase, estigma estrutural, isolamento compulsório e os desafios para uma abordagem humanizada na hanseníase ao enfrentamento desse problema. Quero começar dizendo que eu sou Magda Levantese, eu sou enfermeira e trabalho com hanseníase já há mais de 15 anos. E também agradecer ao Faustino, coordenador do Mohan Nacional, que me fez esse convite para esse momento nosso de troca de conhecimento hoje. É importante que a gente traga essa questão do estigma relacionado o porquê do estigma e a gente está conversando sobre isso. O estigma, ele produz consequências negativas que vão sempre limitar interações sociais e que essas vão comprometer a qualidade de vida das pessoas. E quando a gente tem uma qualidade de vida prejudicada pelo fato de ações discriminatórias ou de processos de estigmatização, a gente vai estar sempre reforçando uma exclusão social e econômica. E isso leva à perda de status e vai aumentar a vulnerabilidade da pessoa ou do grupo. E conforme a gente for conversando mais, vai dar para ir construindo esse conceito, essa ideia do quanto é importante a gente fazer essa discussão sobre estigma voltado para a hanseníase. Sendo a hanseníase uma doença que prevê e exige um cuidado integral do indivíduo e que esse cuidado tem que se estender para a comunidade, para os seus familiares e para a comunidade que ele vive, é perfeitamente compreensível a necessidade do entendimento do peso negativo, tanto do tratamento quanto para o acompanhamento que o estigma traz para as pessoas atingidas. E também a gente tem que ter bem claro a questão de que o enfrentamento da doença, enfrentar a hanseníase, vai além de diagnóstico somente, de tratamento, de prevenção de incapacidade. Por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre estigma. Tem que ter ações voltadas para o enfrentamento do estigma, para atingir esse cuidado integral da pessoa, esse enfrentamento da doença. Nós, ao longo da nossa conversa, nós vamos ver o quanto isso interfere tanto no bem-estar físico como psíquico da pessoa atingida e dos seus familiares. Existe também pouca disponibilidade na literatura para medir o estigma e para medir a discriminação. O que a gente consegue é ver de fato o quanto uma pessoa submetida a uma doença que traz um estigma milenar, o quanto uma pessoa submetida a práticas discriminatórias no seu dia a dia por estar afetada por uma doença, o quanto isso é negativo para ela. Então a gente mede o resultado do estigma, né? E para medir isso é muito difícil quantitativamente. Então nós temos poucos estudos sobre como fazer isso. Ultimamente tem surgido algumas publicações a respeito de medir estigma através de escalas, mas isso não é o foco dessa nossa conversa. A nossa conversa é um pouquinho anterior, ela vai abordar muito mais o entendimento desse processo de estigmatização e do quanto isso é nocivo e como a gente pode começar a fazer esse enfrentamento. Bom, com relação ao enfrentamento do estigma dentro das políticas públicas, especialmente as de saúde, isso a gente entende que é apenas um campo, digamos assim, para enfrentar o estigma. Não são só políticas de saúde que a gente precisa de políticas sociais, políticas educacionais, de um conjunto de políticas, né? Mas aqui hoje a gente vai se deter um pouco mais nessa questão das políticas públicas de saúde. Então eu trago um pouco para vocês de alguns momentos, né,
que foram um marco, algumas resoluções, um marco que a gente chama legal, que foram importantes para reconhecer essa questão do efeito negativo do estigma no controle da hanseníase ao longo do período da história. Então a gente tem uma resolução da ONU que foi publicada em 2011 durante uma assembleia, né? Uma resolução, a 65/215, que trazia então no seu teor apontamentos sobre a eliminação da discriminação contra as pessoas acometidas pela hanseníase e pelos seus familiares. Já a estratégia global, publicada também em 2016 pela Organização Mundial de Saúde, ela incluiu medidas e metas que estavam voltadas à redução do estigma e de promoção à inclusão social. Isso tudo visando abolir práticas discriminatórias. No período de 2019 a 2022, o Ministério da Saúde lança a Estratégia Nacional para Enfrentamento da Hanseníase, onde é uma estratégia que ela vem estruturada sobre pilares de enfrentamento, e um dos pilares dessa estratégia traz ações, né, para enfrentamento do estigma e para a promoção da inclusão social. Especificamente dentro do Ministério da Saúde também, a gente tem ao longo dos anos algumas portarias e leis. Em 1976, a portaria 165, ela estabelecia a mudança da terminologia do termo lepra, né, e para hanseníase. E isso foi uma recomendação feita na Conferência Nacional para Avaliação das Políticas de Controle de Hanseníase. Somente quase 20 anos depois, né, em 1995, que o Ministério da Saúde então publicou uma lei, a Lei 9.010, em 29 de março, onde proibia o termo lepra e seus derivados em documentos oficiais emitidos pela administração centralizada. O grande problema, apesar da gente considerar isso um avanço, essa lei não traz uma medida punitiva, e ela se restringe apenas a órgãos públicos. Uma outra lei publicada mais recentemente, em 2007, que também não é tão recentemente assim, a 11.520, ela então também foi um marco para as questões de reparação, né, das pessoas que sofreram internação compulsória no país, apesar de ter sido abolida a internação compulsória nos ex-hospitais colônias em 1962, até 1986 o movimento social registra pessoas comprovadamente que foram internadas compulsoriamente. Então essa lei 11.520, ela traz uma reparação, uma indenização para essas pessoas que que foram submetidas a essa violação de direito humano. Bom, vamos entrar então um pouquinho para entender esses conceitos, né? Até aqui eu já falei de discriminação, eu falei de estigma, eu falei de estigmatização, e acho que eu só não falei de preconceito, mas a gente vai falar então de uma maneira mais conceitual do que são essas palavras, do que significam essas palavras que a gente veio falando até agora. Então o estigma é sempre um atributo, é como se fosse um adjetivo, um atributo que você dá a uma pessoa, mas não é um atributo legal, é um atributo negativo, sabe? Então o estigma é sempre definido como um atributo negativo que leva a uma diminuição de valor da pessoa. Então, a pessoa que recebe aquele atributo, ela vai estar sempre em desvantagem. E ele apresenta uma íntima relação com a discriminação.
E ele é um processo que o estigma, ao longo dos anos, ele se transforma em estigmatização, que é um processo. E o que vem a ser estigmatização? Então é um grupo ou uma pessoa que recebe esse atributo negativo e a partir disso ele fica rotulado. Ele fica rotulado como uma pessoa de menor valor. E quando a gente tem, então, uma pessoa ou um grupo rotulado de menor valor, a gente está comparando isso com um outro grupo que é de melhor valor. Então, esse processo de estigmatização, resultado do estigma ao longo dos anos, ao longo de vários e milhares de anos, transforma as pessoas, divide as pessoas em grupos. O grupo, digamos assim, que é valorizado e o grupo desvalorizado. E isso, claro, leva à desigualdade. E geralmente isso se dá por práticas discriminatórias, que é então o próximo conceito nosso. O que é a discriminação? A discriminação se refere ao tratamento injusto ou desigual, e é sempre um tratamento negativo, lógico, porque seria desigual e injusto, a uma pessoa ou um grupo. Então, quando eu chamo alguém de, vamos dizer assim, ranceniano, vamos dizer, né? Eu estou trazendo um estigma que ele foi se fortalecendo ao longo dos anos, de muitos anos, e isso leva ao processo de estigmatização, porque eu estou pondo o ranceniano e o que não é ranceniano. Então eu estou separando ele em grupos. E pro que eu estou chamando de ranceniano, quando eu percebo que ele é diagnosticado com a doença e eu sou, digamos, o empregador dele, eu tiro ele do emprego, eu demito ele. Então essa é a prática discriminatória, a demissão de uma pessoa por ela pertencer a um grupo que foi caracterizado com um rótulo de negativo, de menor valor. E o preconceito, né? O preconceito, ele é sempre uma atitude hostil e aversiva dirigida a uma pessoa ou a um grupo que tenha qualidades consideradas socialmente censuráveis socialmente. Aí vocês vão me dizer, qual é a diferença de discriminação para preconceito? Então, assim, ao longo da literatura, das pessoas que se debruçaram a vida pesquisando e trabalhando sobre as questões de preconceito, muitos psicólogos, sociólogos, eles trazem que o preconceito ele é mais utilizado quando o estudo está relacionado a uma questão de etnia, de raça e cor. Quando essas atitudes discriminatórias estão mais relacionadas a uma doença, então a gente usa discriminação. Tá? Mas é um conceito, digamos assim, acadêmico, teórico, para a construção de artigos e tudo mais. Além desses conceitos que eu trouxe agora, né, o estigma, a estigmatização, a discriminação e o preconceito, a gente tem um conceito que tem sido falado ultimamente, praticado ao longo de muitos anos, que é a violência institucional. E o que vem a ser a violência institucional? Violência institucional é aquela que é praticada nas instituições prestadoras de serviços públicos. Por exemplo, unidades de saúde, as escolas e, sobretudo, quando elas estabelecem regras, normas, especificamente até de funcionamento, e relações burocráticas e políticas que vão reproduzir relações sociais injustas. Quando eu estabeleço que o centro de saúde deve fechar, por exemplo, às 17 horas, sabendo que quem está em casa às 17 horas, depois que fechou, que encerrou seu expediente, quem encerra o expediente às 17 horas? Né?
é uma minoria das pessoas, elas passam desse horário, então elas não têm como ir no centro de saúde. Essa é uma regra que é considerada uma violência institucional. Outra regra é quando a unidade de saúde aparece estabelecendo dia fixo para a vacina de crianças. Estabelece dias fixos para as vacinas. Então isso a gente pode classificar como uma violência estrutural. O estigma estrutural, ele é o resultado de como essas condições de nível social, normas culturais e políticas institucionais limitam ou impedem a oportunidade a recursos e bem-estar das pessoas. Então, ao longo do tempo isso vai acontecendo, isso então vai se tornando um estigma. A diferença entre preconceito e estigma é aquela que eu já trouxe para vocês. E aí a gente pode trazer o seguinte. Bom, a diferença entre estigma e preconceito a gente até já comentou, mas a gente pode ressaltar que o estigma é quando, como se ele fosse, tanto o estigma quanto o preconceito têm sido considerados como uma teoria. E a discriminação é a atitude prática, tá? A gente pode considerar assim. Então, o estigma como eu falei no início, é quando eu taxo a pessoa com um rótulo e eu me refiro sem personificar. O ranceniano, como antigamente a gente dizia, né, o aidético. Então, eu não estou personificando a pessoa, eu estou falando no geral. Então, isso é o estigma. É o estigma do ranceniano, é uma pessoa que vai ficar com deficiência. É a pessoa que vai viver cheia de curativos e não sei, coberta de curativos e que tem que separar os utensílios de uso pessoal e tudo. Agora, a discriminação é quando eu conheço uma pessoa que está com hanseníase e eu separo as coisinhas dela. Ou ela vai no centro de saúde e eu ponho uma máscara para atendê-la, por exemplo. Essa é a atitude discriminatória. Então é a prática, é quando eu traduzo aquilo que socialmente está construído numa atitude de exclusão personificada. Bom, essas questões que a gente está abordando, o estigma, a discriminação, elas acontecem não apenas no nível individual. Elas ocorrem também no nível coletivo. No nível individual é fácil da gente entender porque está ligada à influência, crenças culturais e por formas de estigmatização que estão enraizadas na sociedade, como esse exemplo que eu dei há pouco, né? Então a pessoa com hanseníase, ela passa a doença assim e tem que separar a cópia, tem que separar... Errado, né? Isso é muito errado. Mas é uma coisa que está no imaginativo de muitas pessoas que foram ao longo dos anos crescendo, ouvindo o avô falar, o avô cresceu ouvindo o bisavô falar e que acaba se tornando uma verdade, não é uma verdade, acaba se construindo uma verdade, entre aspas, em cima do fato de desconhecimento. E no coletivo, ele é entendido por sociedades ou comunidades. É quando, então, eu tenho a família, ou eu tenho na escola, ou eu tenho na unidade de saúde, a pessoa ou a família que sofre esse tipo de tratamento também. Então, é a criança que chega, ou o adolescente que chega, é diagnosticada no serviço de saúde, e quando a escola toma conhecimento, acaba... ou impedindo a criança de frequentar a escola, ou muitas vezes criando possibilidades para que a criança fique em casa. Algum coleguinha leva a lição para ele fazer, sabe? Para não ter aquela pessoa ali no convívio dos demais. Não é para facilitar a vida daquela criança, muitas vezes, porque muitas vezes o adolescente ou a criança, ela está apta para ir para a escola, né?
Porém, a escola, naquele pensamento errôneo coletivo, acaba afastando essa criança do convívio. No local de trabalho é perfeitamente entendido isso, né? A partir do momento que o empregador muitas vezes fica sabendo que o seu funcionário está com hanseníase, ele acaba por demitir essa pessoa. Bom, o estigma, ele também, existe uma classificação, tipos de estigma. Eu trouxe alguns aqui para a gente discutir um pouquinho, para vocês entenderem, que é o que tem mais relação com a questão da hanseníase. É o estigma múltiplo em camadas, e aí é fácil da gente entender, porque um dos pontos, né, é a vulnerabilidade, que está muito presente na questão da hanseníase, é a vulnerabilidade. Então, populações, pessoas mais vulneráveis, elas estão mais expostas a ficarem doentes, né? E por isso que eu disse no início que não é só uma questão também da saúde, vulneráveis em vários aspectos. Eu estou me referindo ao aspecto social, educacional, o econômico. Então, por exemplo, o que vem a ser esse estigma múltiplo em camadas? É quando a pessoa é estigmatizada por mais de uma razão, como se ela tivesse coberta com várias camadas de estigma. Então eu tenho pessoas convivendo com HIV e em tratamento para hanseníase. Então ela tem dois estigmas, né? O de ter HIV e o de ter hanseníase. O estigma relacionado à saúde é quando a pessoa está presente uma condição de saúde. Então eu tenho a questão de, pode ser, o estigma, aí ele não é exclusivo da hanseníase, a gente tem o estigma das pessoas com problemas de saúde mental, de doença mental, o estigma das pessoas portadoras de deficiência e outras condições de saúde, o próprio HIV, infecções sexualmente transmissíveis. E o estigma por associação ou simbólico, que ele pode ocorrer quando uma doença está associada a uma condição percebida indesejada. Então, por exemplo, o estigma das pessoas que são trabalhadores do sexo e as infecções sexualmente transmissíveis. Também a gente tem o estigma vivido ou atenuado, que é quando a pessoa é tratada de forma diferente pela sua condição de saúde. Por exemplo, eu tenho uma uma moça que trabalhava como manicure e ela é diagnosticada com hanseníase e acaba sendo demitida. Não é por conta de uma deficiência ou uma dificuldade dela de exercer a profissão, mas pelo simples fato dela estar em tratamento. Um outro tipo de estigma é o estigma internalizado, que é quando a própria pessoa que é classificada como uma pessoa de menor valor, naquele grupo que no início a gente falava, que é o grupo daqueles de menor valor em comparação com outro grupo de pessoas, ela acaba se considerando uma pessoa de menor valor. Isso está tão presente no meio que ela vive e muitas vezes na família e na comunidade que ela está inserida, que ela também se entende como, ela acaba se entendendo como uma pessoa de menor valor. Ela se põe nesse papel. E esse é um grande problema. Ela acaba se convencendo que de fato está tudo certo. Ela é uma pessoa diferente e por essa diferença ela é menos qualificada, ela tem menos valor. Esse é o estigma que a gente classifica como internalizado. E aí, né, como que a gente faz o enfrentamento a isso, né? Agora eu acho que é a hora mais positiva da nossa conversa, né? Que até então a gente está só nas coisas que não são tão positivas, que são bem negativas, né? Que são bem pesadas, que entristecem muito a gente. Então vamos entrar agora como que a gente pode fazer uma virada nisso daí. A gente tem
um dos fatores para enfrentar o estigma é o empoderamento. E o empoderamento, ele está muito ligado à questão de conhecer, de se informar para poder escolher, né? Escolher vai além da autonomia, né? Ele vai, através do reconhecimento do seu poder, você pode escolher ou continuar acreditando nisso ou não. Quando você tem o conhecimento. Então você adquire o conhecimento de que hanseníase tem tratamento, que hanseníase não é uma doença que tem que isolar a pessoa, e você se convence disso, você passa a se empoderar sobre isso. E me empodero disso para quê? Né? Me empodero disso para que através desse reconhecimento, desse poder, eu possa fazer uma escolha de que caminho eu quero seguir a partir daqui, né? Que caminho eu quero seguir com relação à luta contra a discriminação, a luta contra o meu patrão que acabou me demitindo, a luta contra o centro de saúde que me estabelece algumas situações que não são necessárias e não são justas. Então, a partir desse conhecimento, que é o empoderamento, eu passo para uma outra fase, que é a de libertação. Porque a partir desse momento que eu posso escolher chegar no meu conselho de saúde e dizer: eu preciso de um tratamento digno, porque eu sou pessoa humana e por direito, e eu tenho minha dignidade garantida. Ninguém vai dar dignidade para ninguém, né? A pessoa, por ser pessoa humana, ela não tem uma dignidade que ela traz com ela e que tem que ser garantida. E quando eu ultrapasso essa questão da libertação, né, do reconhecimento, do conhecimento, do reconhecimento do meu poder e das minhas escolhas, então eu me emancipo. Então eu não preciso mais ficar agradecendo lá no centro de saúde, mesmo que eles não me atenderam no horário que eles teriam que me atender. Porque senão amanhã eu volto aqui e aí eles não vão querer nem me dar aquilo que eles já estão me dando hoje. Então, enquanto eu permanecer com essa atitude, eu não estou emancipada. Bom, e o profissional de saúde, o outro lado, ou o lado do serviço público, ou o médico, ou o enfermeiro, ou seja lá, quem trabalha com esse paciente? Como que poderia, através de alguns elementos, começar esse enfrentamento às práticas discriminatórias, à violência institucional, que foi algumas coisas que a gente citou aqui? Então eu trago desses princípios da alteridade. O que é alteridade? Não é só me colocar no lugar do outro, porque quando eu me coloco no lugar do outro, sem reconhecer o valor dele e o mundo dele, eu não estou me colocando no lugar dele. Eu estou simplesmente só mudando o personagem. Eu vou fazer assim, mas eu vou fazer assim diante de todo a minha estrutura. Se eu fosse ele dentro da situação fragilizada que ele se encontra, de estar doente, dentro da situação fragilizada social que ele tem, dentro da situação de desemprego que ele tem, aí eu tô praticando a alteridade. Agora, se eu me coloco no lugar dele, só porque ele está doente, com hanseníase, e continuo pensando, se eu fosse ele mais, eu empregada, eu a profissional de saúde a quem ele se dirige, eu não estou praticando alteridade. Então a alteridade é reconhecer o valor do outro e a gente se ver através dele, né? Se ver através não é se ver no lugar. O através ele implica uma coisa de viver dentro das condições que aquela pessoa está vivendo, pelo menos imaginar, né? Pelo menos se dispor a fazer uma reflexão nesse sentido. Um outro elemento, além da alteridade, é a não estigmatização e a não discriminação. Então seria o exercício da não discriminação e da não estigmatização.
entendendo que a estigmatização é um processo ao longo do tempo. Então, para iniciar esse outro aspecto, a gente precisa fazer reflexões e começar a se policiar e começar a garantir, né, os direitos e a não práticas discriminatórias, que daí ao longo do tempo isso vai se fortalecendo e isso vai se tornando um processo de não estigmatização. E o que vem a ser isso? É considerar que as diferenças existem e diferenças não são anormalidades, né? Que a diferença ela é uma condição não de inferioridade, mas como o próprio nome diz, ela é diferente. O ser diferente não quer dizer que ele é melhor ou pior. E quando a gente assume essa questão da diversidade, a gente está então promovendo a complementariedade, né? Complementando e completando diante do diferente, né? Então, o paciente que tem hanseníase, ele não é e nem está diferente de nenhum outro. Ele apenas tem ele tem uma diferença, e mesmo entre os pacientes que têm hanseníase, existem os diferentes. Mas não existe o que é melhor e o que é pior. Existem vulnerabilidades, existem estigmas em camadas associados, como a gente viu antes, e que isso torna numa condição de prioridade diante dos outros. Então são diferenças, mas isso não o classifica como melhor ou pior. E um outro elemento importantíssimo, como um dos principais princípios, né? Um dos princípios do SUS de maior peso é o da equidade. Então, que vem complementar essa fala da não discriminação e não estigmatização. Porque a partir do momento que eu identifico essas diferenças, eu vou tratar essas pessoas diferentes também de formas diferentes. Então, aquele que é diferente por estar numa condição com mais vulnerabilidade, com estigmas associados, ele tem uma prioridade diante do outro grupo. Mas ele não é medido por valores maiores ou menores ou em quantidade de valor. Bom, era o que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.